Está começando 98 Talks. Sport TV. 19h01, estamos no ar com mais uma edição do 98 Talks, hoje 22 de março de 2022. É um programa que tem notícia, mas que tem principalmente opinião, a nossa e a sua, sempre num oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Quer conhecer mais esses produtos? Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, o jornalista Vitor Duarte, Rafael Ribeiro na mesa, no controle de mesa da live, e você acompanha todas as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. Lá também tem a aba chat, você pode conversar com a gente durante o programa na aba chat. Estamos conectados aí com a Rede 98, Rede 98, 98 FM, 98,3 Belo Horizonte, canais 198, 698 da Claro TV, TV aberta 29.1. Já estamos chegando em Sete Lagoas. Mais um grande abraço a Sete Lagoas, que está conosco nessa transmissão do 29.1 TV aberta e na Rede Mais HD Record TV Interior, com mais de 200 municípios, junto conosco nessa caminhada do 98 Talks. Você pode mandar a sua opinião ou nos seguir com as nossas redes oficiais, @Rede 98 Oficial ou @Rede Mais HD. Pode mandar também o seu recado pelo WhatsApp, claro, 31993169898, 993169898. Vamos fazer a nossa chamadinha em ordem alfabética hoje. Hoje eu farei em ordem alfabética, já está ele nos olhando no canto da tela. Antônio Claré Júnior, prazer em revê-lo, meu caro amigo, boa noite. Boa noite, Paulo Leite, boa noite, Camila Dias, boa noite a todos que nos acompanham aí no 98 Talks, prazer estar aqui novamente. Você brigou com o Luiz Fernando, né, porque você não o cumprimentou, mas tudo bem, essa briga a gente resolve depois. Camila Dias, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, e com você, Paulo? Boa noite, Claré. Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos ouvintes, telewebs, a todos que nos acompanham. E ao Luiz Fernando, que daqui a pouco aparece por aí. Ele não está aparecendo? Ele estava aí, eu tava vendo o Luiz aqui no Controle Mestre, agora só vejo uma tela da Rede Mais HD ali. Luiz deve ter ido... aguardo os pedidos de desculpas, né? Porque fui taxado aqui de mal educado, sendo que o Luiz Fernando não está lá. Aguardo, senhor Paulo Leite. Meu caro amigo, toda vez que eu falhar com você, daqui até o fim das nossas existências, por favor, me desculpe. Eu sou um ser humano falível e essa condição eu não abro mão. Então peço desculpas publicamente pela insinuação da falta de educação de Vossa Excelência e não mais o farei dentro desse programa. Amanhã pode ser que eu também cometa. Tá desculpado, tá perdoado. Meus amigos, conversa gravada mais uma vez. A língua é refém das nossas más ideias, ou as nossas más ideias são reféns da nossa língua. Ministro da Educação, Milton Ribeiro, admitiu numa conversa um áudio, eu tive acesso ao áudio, só não posso reproduzi-lo, porque esse áudio foi obtido pela Folha de São Paulo, o jornal A Folha de São Paulo. Então nós não temos autorização para exibir esse áudio. Mas no áudio ele admite que prioriza atendimento a prefeitos que chegam por pastores. Numa conversa, ele chegou até a admitir que um dos pedidos foi um pedido especial que veio através de um pastor e que foi referendado pelo presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu, dando uma olhada no que pode acontecer e ouvindo os especialistas, ele comete improbidade administrativa, mas comete crime de corrupção, se for comprovado que ele destina a verba com favorecimento político. Como é que os senhores entendem, meus caros amigos, Claré, Camila, como é que vocês entendem esse estrago feito pelo ministro Milton Ribeiro? Eu entendo, conforme você mesmo disse aí, Paulo, no mínimo uma improbidade administrativa, um tráfico de influência, corrupção, e agora vamos ver como é que vão ser as investigações em relação a isso daí, né? O simples fato do ministro já ter admitido já é um, digamos, indício muito forte. O Luiz Fernando chegou, vamos dar boa noite para ele de novo ou não? Chegou o Luiz Fernando? Chegou. Boa noite, Luiz Fernando. Tudo bem com você? Não, você me obrigou a ser mal educado com o Claré, quase advertir a Camila
E quando eu fui cumprimentá-lo, você não estava nesta linda tela que o fundeia neste cenário da Rede Mais HD em Varginha. Boa noite, meu caro amigo. Boa noite, Paulo, Claré, Camila, quem nos ouve, quem nos assiste também. Obrigado pela companhia mais essa terça-feira aqui no nosso 98 Talks. Paulo, eu nunca saí daqui, eu sempre estive aqui. Ah, bom, então... Na verdade, eu tive que sair para tentar ir ali atrás, replugar o meu microfone. Ontem eu não consegui entrar por causa do microfone e hoje ele estava desligado de novo. Eu estou tentando entender o que está acontecendo aqui com o nosso microfone, mas enfim, está funcionando. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Muito bem. E microfone, tome cuidado com os microfones, porque eles são voluntariosos. Camila, por favor, conclua a sua opinião. Eu tenho várias pernas, Paulo, na verdade. Eu tenho várias pernas, eu tenho um problema de ser desajeitado, então eu fico batendo o meu pé no cabo do microfone aqui por baixo, é isso que acontece. Mas vamos lá. Mas, Camilinha, conclua, por favor, a sua opinião, porque você dizia que então poderia ser uma improbidade administrativa, corrupção, e aí você seguia no teu raciocínio. Vamos lá. E crime de responsabilidade também, né, Paulo? Porque a Constituição da República é clara, a educação é um direito fundamental de todos, e não há que se priorizar esse ou aquele por questões outras que não sejam as constitucionais. Então, assim, essa politicagem, eu chamo isso de politicagem, não chamo isso de política, nem de boa política, deve ter um objetivo. Eu não aprofundei nessa matéria, também não tive acesso a essa gravação, mas o que será que deve estar por trás disso? Em se priorizar prefeitos quando o assunto é educação. Eu não quero crer que haja alguma ideologia por trás disso. Alguma ideologia que nós vivemos algo semelhante no passado, em outros governos, pesadelos de cartilhas colocadas em escolas para crianças cujas idades, no meu entendimento, não eram adequadas. Essas cartilhas não eram adequadas para essas crianças. Estou falando daquelas relacionadas à homoafetividade e a questões sexuais sendo apresentadas às crianças, no meu entender, antes da hora. Então, será que tem também alguma questão ideológica por trás disso? Em se priorizar prefeitos que estejam do lado da situação, no caso, do lado do nosso presidente, que tenham a mesma ideologia que o nosso presidente? A questão, eu gostaria antes de passar a palavra para o Claré, deixar bem claro para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, aqui não se julga o fato de no áudio ele falar de pastores ou de qualquer outro segmento. Podem ser padres, papas, políticos, jornalistas, advogados, quaisquer que sejam aqueles que estejam ferindo a tecnicidade do Ministério da Educação e fazendo intervenções para a dedicação de verbas que são contrárias ao critério técnico da distribuição, qualquer que seja essa pessoa, no meu entendimento, caracteriza improbidade administrativa e caracteriza também corrupção por favorecimento. Claré, como é que você entende isso, Claré? Primeiro, só uma correção, não tem como ser papas, né? Porque só tem um papa. Então, papas... Na verdade, tem dois. Tem dois papas. Tem dois papas. Na verdade, não é bem papa, a igreja ortodoxa também tem o dela. Então, por favor... Não, tem o Papa... Como é que chama? Tem o Bento XVI. Então, são três. A pluralidade já aumentou pro seu lado aí agora. Vai embora, vai. O Bento XVI... E tem também o Papa que é pop, né? Só para tem isso também. Mas o Bento XVI não é Papa mais, né? Mas, enfim... o que eu queria dizer? Que seria mais ou menos a questão da rainha, né? A mãe da rainha Elizabeth, quando viva, também era chamada de rainha, mas não era. Mas o fato é que não é esse. Fala-se muito que a gente vive uma democracia, um Estado democrático de direito. Mas, claramente, nunca vivemos. E está aí um belo exemplo disso. No Estado democrático de direito, todos somos iguais, todos temos as mesmas... iguais, às vezes alguém fala, mas fulano teve oportunidade de uma escola melhor que outra. Não é isso. Igualdade perante o Estado, igualdade perante a administração pública. E a gente vê que não é, né? Esse é um exemplo de que, como diria Maquiavel, né? Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Então, para quem tinha dúvida se a gente vive uma democracia, eu cansei de falar aqui que no governo PT a gente tinha vários exemplos que não, né? Ou seja, tinha uns
mais valorizados que outros. Agora estamos vendo aí, se isso aí for verdade, é mais um exemplo de que não existe democracia nesse país. Eu queria só primeiro dizer que quem não teve contato com o áudio pode ter a dúvida que o Claré teve do se isso é verdade ou não. O áudio, ele é explícito, o áudio não tem nenhum segredo de justiça, tanto que a própria bancada evangélica no Congresso Nacional manifestou-se desagradada com a fala do ministro, lembrando que o ministro também é evangélico, e aí a facilidade com que algumas pessoas agiam dentro do seu ministério. Volto a repetir, a crítica não é destinada ao fato de um pastor estar intermediando essa verba, mas sim ao fato de não seguir um critério técnico para a distribuição da verba. Mas no áudio, o ministro admite claramente que ele prioriza a distribuição de verbas por indicações daqueles que fazem parte de um gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação. E que uma dessas prioridades foi destinada, isso está no áudio, uma destas prioridades foi destinada a um pedido direto do presidente Jair Bolsonaro. Luiz, como é que você vê essa situação? Paulo, ele fala exatamente isso. Foi um pedido especial que o presidente fez para mim. Depois, agora à tarde, quando deu essa repercussão toda, que deu aí nacional, o ministro voltou atrás, disse que não foi um pedido do presidente. Então, das duas, uma. Ou ele prevaricou, ou ele é mentiroso. E nos dois casos, é muito ruim que ele continue como ministro da Educação. Tem um monte de gente querendo tirar casquinha, né? Os partidos da minoria na Câmara dos Deputados já entraram aí com um pedido para afastamento, para investigação, seja lá o que for. Algumas entidades estudantis também. Então, nessa hora, todo mundo vai tirar uma casquinha eleitoral, que na verdade foi o que o ministro tentou fazer. Tirar uma casquinha eleitoral pró-Bolsonaro. Né? Então, ele prevaricou sim. Quando um ministro de Estado confessa que está priorizando qualquer coisa, seja pedido de quem for, ele está prevaricando, ele está agindo, estando no exercício do poder de funcionário público, ele está agindo em favorecimento próprio ou de alguém a pedido dele, alguém que tenha pedido a ele. Né? No caso específico aí, segundo ele, o presidente, que pode não ter sido, pode realmente não ter acontecido isso. Por que eu estou dizendo que pode não ter sido? Isso acontece normalmente em empresas, qualquer tipo de empresa. Né? Aqui é muito comum uma pessoa hierarquicamente, por exemplo, que está... Eu dirijo a emissora. Às vezes uma pessoa que está hierarquicamente abaixo de mim chega para uma outra pessoa que também está hierarquicamente e fala: isso aqui é um pedido do Luiz. Às vezes não é. E a pessoa fala para tornar o pedido mais importante. Então isso é comum de acontecer e pode ter acontecido nesse caso. Então uma investigação seria bem-vinda nessa hora para entender se esse ministro prevaricou por conta própria ou se ele prevaricou a pedido do presidente. Se foi a pedido do presidente, é mais sério. Tem tráfico de influência envolvido, tem outros problemas que o presidente vai ter que lidar e no ano eleitoral é muito ruim. Então, de qualquer forma, por qualquer parâmetro que você olhar esse caso, é horrível, é ruim. E o ministro perde autoridade para continuar como ministro. Apesar de que eu acho que isso não tem sido levado muito a sério. Né? Em outros casos do ministro, por exemplo, do meio ambiente, teve situações horríveis em que ele foi colocado e que ele permaneceu lá até o último minuto, o ministro das Relações Exteriores, enfim. O Bolsonaro mantém os seus ministros, principalmente os mais próximos dele, da ideologia dele, até que eles estejam realmente colocando o próprio presidente em risco. O que eu acho que nesse caso aí já é uma realidade. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Ô, Claré, o ministro foi boca mole? Isso pode indicar a possibilidade da queda de um ministro falastrão? O que é boca mole, Paulo? Fala para nós, para quem nos acompanha. Boca mole é aquele que não consegue segurar, que tem incontinência de palavras, aquele que fala em áudios reservados, coisas que talvez ele não consiga suportar ou sustentar no momento seguinte. Como no caso do ministro, que no áudio, que foi divulgado pela Folha de São Paulo, fala textualmente num pedido especial de Bolsonaro e que depois, tem uma palavra que eu não posso falar aqui, mas depois ele dá para trás, ele volta na sua mesma afirmação e, como boca mole que o erra na hora de fazer as duas falas. Isso pode causar a demissão do ministro, o afastamento do ministro? Essas coisas, esses áudios, eles são muito perigosos. Porque às vezes o tal ministro quis, não sei, mostrar alguma coisa, agradar X ou Y através de palavras, e não tem nada a ver. Então, o que é o certo? É uma investigação, como bem falou Camila. Mas o problema é que uma investigação não é rápida. De repente, o presidente vai ter que demitir, né, exonerar, enfim,
tirar do cargo o ministro até para dar uma resposta para a sociedade enquanto faz uma investigação. Infelizmente, pode ser até que um inocente acabe pagando por isso. Então, investigação, sem sombra de dúvidas, mas o afastamento traz uma seriedade para o caso, né? Você pode estar condenando um inocente, mas pelo menos traz uma transparência para a gestão, né? Infelizmente, pode ser que mesmo sem culpa no cartório, ele acabe caindo. Camila, não parece estranho que uma área tão delicada quanto a educação nós tenhamos, e não é privilégio deste ministério, e nem deste governo, né? Nós temos aí, por exemplo, se olharmos para o Enem, desde a sua primeira edição até hoje, ele é envolto em escândalos, é envolto em dúvidas, é envolto em acusações. O próprio Ministério da Educação, em outros governos também, foi criticado por destinar verbas preferenciais, como a gente está vendo agora. Por que a educação nesse país é tão maltratada, Camila Dias? Ô Paulo, eu tenho para mim, eu que vim de escola pública, né? Teve uma época até que na minha escola não tinha nenhum corrimão na escada para a gente subir e descer a escada, de tão sucateado que era. Eu tenho para mim que não é interessante para quem está no poder ter pessoas esclarecidas, bem educadas no sentido de conhecimento mesmo político, econômico. Quanto mais ignorante for um povo, mais fácil é de você manipulá-lo, dominá-lo, mais fácil é de você fazer aquela política do pão com salame, né? De trocar um voto por uma dentadura, por uma cesta básica, por um botijão de gás, por um medicamento. Onde falta o Estado, sobra criminalidade essa que a gente sabe que há fortes indícios de que parte da criminalidade também financia campanhas eleitorais. Então, quanto mais sucateada for a educação e quanto mais a educação estiver nas mãos desses poderosos, digamos assim, de quem está lá no poder, mais ignorante o povo vai continuar sendo e mais fácil vai ser da gente continuar sendo massa de manobra, né? Aquela música do Zé Ramalho, se não me engano, que fala que a gente faz parte dessa massa, os sonhos do projeto de um futuro, mas já não consegue chegar no futuro. Bom, são 19h18. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça formou maioria nesta terça-feira e determinou que o ex-procurador Deltan Dallagnol terá que indenizar o ex-presidente Lula por dano moral por conta do PowerPoint, aquele mostrado, o tal da Orcrim, durante uma entrevista coletiva da Lava Jato em 2016. Ele mostrou esse PowerPoint. Nessa apresentação, ele, segundo o entendimento da quarta turma do STJ, ele acusa de maneira imprópria o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa de Lula pedia 1 milhão e ele vai ter que pagar uma babinha menor, mas vai ter que pagar um dinheirinho para Lula. Começo com você, Luiz Fernando. Dallagnol vai meter a mão no bolso por conta de ter levantado os indícios ou porque aquele PowerPoint demonstrava um ato técnico imperfeito? Paulo, a justificativa da justiça é que havia falhas técnicas nessa acusação, nesse apontamento, e que isso teria prejudicado a honra do ex-presidente da República. Agora, o que ele fez foi apontar o que as investigações mostraram. Eu acho isso uma das discussões idiotas que aparecem no Brasil de vez em quando, sabe? Isso não é um assunto, sinceramente, nem para a gente estar discutindo aqui. Era um PowerPoint tosco, mal feito, na minha opinião, feio. Agora, justifica que ele pague uma indenização por causa disso, porque era um PowerPoint bobo, porque, enfim, tem coisa muito mais séria que foi feita no curso aí das investigações da Lava Jato e que eu acho que deveriam estar sendo observadas pela justiça com mais cuidado, dos dois lados, né, dos condenados e do lado dos acusadores. Não o PowerPoint. Eu acho isso uma grande bobagem, tem o menor cabimento para mim enfiar R$75 mil de indenização por causa de uma peça que o ex-presidente, então condenado, considerou ofensiva. Camila, o Conselho Nacional do Ministério Público, embora tenha arquivado o processo, mantém Deltan Dallagnol afastado e considera o que ele apresentou como peça da promotoria
uma peça cercada de equívocos e erros técnicos. Como é que você vê todo o desfecho desse caso que a gente está assistindo aí? Eu, depois de ver a nossa pauta, né, eu pesquisei aqui para relembrar, porque em 2016 eu estava numa situação puerperal, sabe, Paulo, que eu não estava muito preocupada com Lava Jato, em que tese eu estava estudando e tal, e eu não vi nada demais do PowerPoint, sinceramente. Eu acho que o Brasil tem coisas, o STJ tem um tanto de processo parado lá, precisando de uma solução, tem um tanto de coisa sobrestada também no STF, que, sabe, eu fiquei indignada, inclusive, de ter que parar a justiça, né? 5 ministros lá tendo que votar nessa questão aí desse PowerPoint. Eu não vi nada demais. Eu sou da seguinte opinião: quem não é visto não é lembrado. Se você não quer ver seu nome estampado nos jornais, então você não dê motivo. E o Lula deu bastante motivo para ter o nome dele estampado nos jornais. Se tem erro técnico, tem que ser revisto mesmo. O Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, na minha opinião, era o órgão mais indicado para efetuar alguma punição ao Deltan, e ele fez isso, tanto é que o afastou das funções. Agora. Condenar o ex-procurador a pagar R$75 mil porque a pessoa ficou ofendida, eu acho muita coisa. Há coisas muito piores acontecendo por aí, ofensas muito piores, casos muito mais graves, de omissões, inclusive, que não chegam a esse ponto, sabe? A primeira instância e a segunda instância da Justiça Paulistana e da Justiça Paulista, né? Perdão, absolveu o ex-procurador, as duas instâncias absolveram o ex-procurador, e aí o STJ vai lá e me decepciona desse jeito. E outra coisa, enquanto um servidor público, eu fiquei me perguntando se essa condenação não deveria ter sido direcionada ao ente que o ex-procurador representava, sabe? Eu acho que não deveria recair sobre a pessoa dele, não. Esse processo, no meu raso entendimento, tinha que ser ao ente que ele representava, se não me engano, a União, e depois a União que entrasse com uma ação de regresso para cobrar dele, e alguma coisa nesse sentido. Eu fiquei meio sem entender essa parte, viu, Paulo? Claro, você pagaria a indenização fosse você o procurador da República que apresentou, o procurador do Ministério de Curitiba, aliás, que apresentou aquele PowerPoint, fosse você o acusado por pagar, você já estaria assinando um cheque de R$75 mil ou não? Pois é. Eu não estaria porque eu não tenho esse dinheiro disponível para assinar um cheque. Mas o que muito foi falado aqui, todo mundo já sabe do que se trata. Eu quero aqui mandar boas energias, orações e dizer que eu sinto muito a todos vocês, promotores, procuradores dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal do Brasil. Vocês fazem o trabalho de vocês com eficiência, exemplarmente. Vocês fiscalizam para onde anda e para onde vai o dinheiro do pagador de impostos, e de repente acontece uma coisa dessa. Uma pessoa, um fiscal, vamos chamar assim, um fiscal, que consegue organizar um sistema, que consegue definir o que está acontecendo, uma suposta bandidagem. Pode ser que não vai ser bandidagem, isso o judiciário que vai definir, né? Você tem ampla defesa, tem contraditório. Mas você consegue montar uma peça de denúncia, montar uma apresentação para que a população entenda. Você apresenta e anos depois é condenado em danos morais. Isso para mim é um recado muito claro para o Brasil. Impunidade já. Não nos acusem, não nos denunciem. Isso é o establishment. O establishment se revoltando contra a denúncia, contra a fiscalização de quem mexe com o dinheiro público. Estou muito triste. Hoje é um dos dias que eu estou mais indignado nesse programa. E olha, para terminar, Deltan parece que é pré-candidato a deputado federal pelo Paraná. Faço votos que sejam mais votados de lá para que fique a mensagem. Clara, eu vou te provocar. Deltan Dallagnol teve, numa das observações das investigações feitas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, teve observado em documento que foi publicado à época, ou vazou à época, que ele teria agido dessa forma, determinado em seus passos pelo
ex-juiz Sérgio Moro. Um ex-procurador de um mesmo caso em que está operando ou em que está sendo o juízo, o juízo o determina e ele cumpre exatamente aquilo que foi determinado pelo juiz? Não lhe parece estranho? Não me parece estranho porque não teve isso, né? Isso aí não teve essa determinação, não teve essa conclusão, né? Aliás, o que parece que houve pelas pesquisas, né, investigações aí, negócio de vaza-jato e tal, foi uma conversa entre o juiz e o promotor que tinham por intenção expor um suposto bandido. Naquele momento, eles não encontravam formas de expor esse bandido, até porque o sistema estava todo montado. E aí tentaram expor, trocando informações, né? Aí a gente vai entrar naquela seara, né? Porque a gente tem a questão do inocente e tal, é a nossa Constituição Cidadã, que eu chamo de Constituição Socialista. A gente vive num país na impunidade. Será que está certinho ser assim? Será que essa Constituição ela não era para aquele momento pós-ditadura, onde ela teve sua importância, sim, né? Aquele sistema de ditadura precisava de uma resposta. Mas será que hoje a gente precisa dessa Constituição como ela é? Porque ela traz impunidade, ela já não traz mais defesa. É isso que eu consigo enxergar. E independente se o Deltan conversou com o Moro e tal, a gente sabe que não foi determinação, no máximo uma conversa, mas independente se ele conversou, vocês estão satisfeitos em ver uma figura igual o Lula, líder de pesquisa, e ainda conseguindo receber indenização por danos morais? Gente, danos morais. Não tem muito o que falar. Luiz, você concorda com o Claré? É momento da gente convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte e discutir essa Constituição, que, na opinião do Claré, eu também até comum com ele, várias dessas questões que ele levanta sobre a Constituição, acho que já está na hora mesmo de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas como é que você pensa a respeito disso? Eu penso por vários outros motivos, não especificamente por esse, né? Mas eu concordo com o Claré, sim. Eu acho que a gente precisa pensar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que é importante para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador entender, gente. Quando a gente fala isso, a gente defende uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a gente defende a eleição de uma Assembleia Constituinte. A eleição de uma Assembleia é você constituir um novo parlamento que vai estudar e redigir uma Constituição. Não é só fazer outra Constituição, muito menos com esses caras que estão lá agora, que eu acho que são absolutamente indignos disso, e a gente vê que são pelo tanto que eles trabalham em prol deles mesmos, né? Em prol dos próprios projetos individuais, praticamente, ou de bancada. Então, na verdade, se trabalhar a eleição de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia anterior, ela foi montada logo depois de um governo ditatorial que o Brasil teve, e não foi votada, não foi montada, escolhida com a consciência que talvez a gente possa conseguir ter hoje, por causa do acesso que a gente tem a informações. Então, é um processo importante que não vai acontecer da noite para o dia, mas que eu acho que o Brasil precisa passar por ele sim, para quem sabe a gente conseguir constituir uma carta magna mais definitiva, né? Porque a quantidade de penduricalho que tem, a quantidade de PEC que tem, que vota-se toda semana, é um negócio absurdo. E Luiz, importante também, você falou uma coisa importantíssima. A ideia não são esses 503 deputados, esses 81 senadores fazerem a nova Assembleia, a nova Constituinte, não. A gente votaria em pessoas que entrariam só para isso. Inclusive, poderia colocar um requisito. Quem entrar não pode se eleger durante 8 ou 16 anos para qualquer coisa. A gente poderia pôr sim. Poderia pôr uma quarentena de no mínimo 8 anos. Talvez até 16. Talvez para mim que deveria ser até 16. E sobre os penduricalhos, a nossa Constituição é das únicas que tem previdência na Constituição. O sistema de previdência está na Constituição. Nossa Constituição, gente, não é uma Constituição séria. Agora, claro, você não respeita a Constituição, você não defende. Defendo sim. Jamais apoiaria aqui golpe, desrespeito. São críticas para um Brasil melhor. Não, e isso com você, eu fecho linhas com você nessa questão. Essa questão de destinar-se constituintes, desses destinados e eleitos como constituintes ficarem 16 anos sem poder se reeleger. Mas eu queria ouvir a nossa nobre causídica, Camila Dias. O que você pensa a respeito de uma nova Constituição para esse país, Camila? Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, Paulo, porque a nossa democracia, na minha opinião, ela é muito bebê ainda, está engatinhando, sabe? Nós somos um país relativamente novo, né? Se a gente for comparar com nações que existem desde antes de Cristo, e nós temos 500 anos,
Então, assim, eu não tenho uma opinião formada. O que eu concordo, tanto com o Luiz quanto com o Claré, é que a nossa Constituição é uma colcha de retalhos e isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Na medida em que você vê ali cláusulas, né, que são pétreas, e aí vira e mexe, você vê a votação de uma ou outra emenda constitucional, isso traz muita insegurança para o cidadão brasileiro. Mas quanto a fazer uma nova Assembleia Constituinte, te confesso que eu não tenho opinião formada. Mas, se necessário for, e se isso aconteceu, eu até me candidato para compor esse quadro de constituintes lá, para fazer uma boa Constituição, porque não tenho necessidade de ser eleita nem pelos próximos 30 anos. Claré, você vai nessa comigo? Vamos, Luiz Fernando? Eu votaria em você, eu não entraria nessa, não. Eu também. Você e Não. Claré têm meu voto. Você tem um voto meu e Claré tem um voto do Luiz Fernando. Para que os dois entrem nessa, que eu acho que é uma missão das mais importantes para o Brasil atualmente. Se você... Eu acho que a gente tinha que ir. Nós todos aqui. Eu entraria apenas se me garantissem segurança, me mantivessem fora do país, num lugar que ninguém soubesse durante essas negociações. Porque vocês estão vendo o que o establishment faz, né? Olha o que ele fez aí com um acusador, um homem sério, condenado por indenização por danos morais contra o Lula. Então, sinceramente, só me paga para ficar numa ilha isolado trabalhando que eu vou. Claré, eu sei de que... cair o queixo. Claré, não força no sério, não. Não dá para botar a mão no fogo, cara. O cara é candidato a deputado. Não força no sério, não. Não, mas se é de cair o queixo, gente. Não. Porque a gente vê aí indenizações de danos morais aí no Poder Judiciário, né? Nós dizemos como R$5 mil, R$3 mil, alguns são julgados só como mero aborrecimento, e aí a pessoa pede 1 milhão, ganha 75 mil, eu acho, inclusive, que é um enriquecimento ilícito. Eu sei que não dá para ficar milionário com 75 mil reais, mas mudaria a vida de muita gente. Claré, está disposto a seguir aí o conselho da Camila, mesmo que seja morando no Brasil, ou morar fora do Brasil é uma condição sine qua non para você seguir a carreira aí de constituinte? Não, se for pelo bem do Brasil, né, e a alegria geral da nação... Diga ao povo que eu fico. Isso. Ô, gente, sabe o que é? Porque a gente está falando de temas... Na verdade, a descontração que a gente usa nesse momento é porque a gente está passando por uma situação muito clara nesse país de algum tempo, em que a Constituição, de tão alterada que foi, e mesmo porque os seus princípios, como disse o Claré, os seus princípios serviam a um momento do Brasil, já não servem mais para o momento que vivemos. E a Constituição começa a ficar uma colcha de retalhos. Note-se o que faz o Supremo Tribunal Federal quando a interpreta. Eu talvez saia daqui preso depois disso, mas... Você sabe por que disso, Paulo? Por que ela é desse jeito? Falando sério agora, tecnicamente. Você sabe por quê? Não. Depois você pesquisa aí, quem nos acompanha, como que foi a feitura dessa Constituição. Cada grupinho estava buscando o seu interesse. Então, por exemplo, os militares estavam ali representados, o servidor público estava ali representado. Cada um tinha um interessezinho. Até propriedade de escola está lá, gente. Escola Rio Branco, não lembro do nome, uma escola no Rio de Janeiro. Até isso está previsto na Constituição. Então, cada um quis enfiar ali o seu interesse. Foi isso. Infelizmente, a gente não tinha um grupo disposto a debater o melhor para a sociedade. Cada um quis negociar, se colocar isso, eu coloco isso, se eu colocar aquilo outro, eu colocar aquilo outro. E aí virou essa palhaçada. Em virtude de compromissos assumidos anteriormente, eu anuncio aos senhores que Antônio Claré Júnior nos deixa a partir de agora deste programa, não é por nada do que ele falou, não, são compromissos assumidos anteriormente, e amanhã ele volta conosco no 98 Toques. Claré, grande abraço, uma boa noite para você. Obrigado. Se eu sumir não aparecer, vocês já sabem o que aconteceu. Meus amigos, foi votado para constituinte, entendi. Nós vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta já, depois do intervalo, e a gente volta conversando com o Leônidas Marques, secretário de Fazenda, da Secretaria da Fazenda. Aliás, da Secretaria da Fazenda, ele que é superintendente na Secretaria da Fazenda e que vai conversar conosco daqui a pouquinho para falar sobre IPVA. Preste atenção, a gente volta já. Estamos apresentando 98 Talks. O PCdoB está comemorando 100 anos. Sempre jovem, contemporâneo
e cheio de esperança. O PCdoB marcou a história com suas lutas e hoje batalha para derrotar Bolsonaro e reconstruir o Brasil. Com o ímpeto revolucionário da classe trabalhadora e com os sonhos de felicidade do nosso povo, será possível conquistar uma nação soberana, democrática e socialista. PCdoB, 100 anos de amor e coragem pelo Brasil. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. De volta, 98 Talks. Com 98 Talks, às 19h36. E agora a gente tem na ponta da linha o superintendente de arrecadação e informações fiscais da Secretaria da Fazenda, Leônidas Marques, porque começou nesta segunda-feira, ontem, aliás, né? O pagamento do imposto sobre... anteontem, o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores. Ontem mesmo, foi ontem, estou fazendo confusão. É o IPVA 2022. A partir de hoje, motoristas podem quitar a primeira parcela do tributo ou então pagá-lo em parcela única. Desconto de 3% para quem fizer o pagamento de uma vez só. A expectativa é que o governo arrecade 7 bilhões e 100 milhões de reais com o IPVA este ano, uma alta em arrecadação de 660 milhões se comparados com o ano anterior. Superintendente Leônidas, prazer falar com você, uma boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio 98. Estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida que tenham em relação ao IPVA de 2022. Bom, esse ano não houve reajuste no IPVA. Teve até um vai e vem legal entre posições do governo, posições da Assembleia. Não houve o reajuste. O que esse não reajuste impacta nas contas do Estado? Em dezembro de 2021, né, foi aprovada a Lei 24.029, que congelou o valor do IPVA aos valores de 2021. E esses valores, caso não houvesse esse congelamento, o valor do IPVA sofreria um acréscimo de 22,8% com base no valor de 2021. Isso representou algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais que o governo deixou de arrecadar. Mas, em compensação, isso, né, desonerou a população, os proprietários de veículos, que, inclusive, nesse período de pandemia, né, de economia desacelerando, foi uma medida que propiciou um alívio, né, maior aos contribuintes. Luiz Fernando, por favor, você. Abri meu microfone aqui primeiro, né, Opa, gente? Agora sim. Secretário, não, superintendente. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco. O desconto que foi programado para esse ano é um desconto de 3%, né? Não acho que esses descontos para IPTU, não tem nada a ver com o governo do Estado, só citando mesmo aqui, para IPVA, quando pagam antecipadamente, são descontos muito pequenos. Não tem como ser maior esse desconto para o cara que fica adimplente, que paga em dia, que paga antecipado, antecipa esse dinheiro no caixa do Estado? Na verdade, o Estado tem dois descontos, né? O contribuinte, que é o nosso programa de bom pagador, se ele tiver adimplente durante 2 anos consecutivos, ou seja, no ano de 2020 e no ano de 2021, ele tem um desconto de 3% por ser considerado um bom pagador. Além desse desconto de 3%, quem paga em cota única tem mais 3% de desconto. Então, na verdade, o desconto é algo em torno de 6%, né? E, assim, considerando a inflação, assim, a primeira parcela, ela é considerada como se fosse pagamento à vista. Então, pela inflação nossa, eu acho que o desconto de 3% é bem razoável para quem paga à vista. E, além disso, tem mais 3% para quem é considerado bom pagador. Qual o critério utilizado, superintendente, para a gente entender quem é o bom pagador? Que critério é a avaliação do bom pagador para o governo do Estado? O bom pagador é o contribuinte que quita o seu tributo, né, na data de vencimento, até a data de vencimento. Então, quem paga em 2 anos consecutivos. Então, se o contribuinte pagou tanto o IPVA como a taxa de licenciamento
nos 2 anos, dentro do vencimento, ele é considerado um bom pagador. E para ter direito a esse desconto ele é concedido automaticamente. O contribuinte não tem que fazer nenhum requerimento nem nada. A nossa base de dados faz a varredura e faz o levantamento de quem é um bom pagador e não. Então, esses são os 2 critérios que a gente leva em consideração para considerar o contribuinte um bom pagador. E, na verdade, uma coisa que é bom a gente frisar é que o benefício ele é concedido ao Renavan, não ao CPF. Então você pode, se o carro for vendido, mas, por exemplo, se eu paguei o IPVA em dia o ano passado e esse ano eu estou com outro veículo de Renavan diferente meu nome, aí automaticamente eu não teria direito ao desconto de 3%, porque o Estado não tem como ver se eu paguei em dia o ano passado. Seria isso? Exatamente. O benefício ele é concedido ao veículo. Então, se você vender o veículo, você pode, inclusive, até passar, meu veículo é um veículo bom pagador. Ele vai valer, inclusive, um pouquinho mais. Por que ele não é ligado ao CPF? Que, no caso, vou dar como exemplo, se você tivesse 2 veículos, né, e um deles você pagasse em dia e o outro não, o Estado não tem como saber. Você não seria meio bom pagador, né? Então, o veículo, o benefício ele é dado ao Renavan. Secretário, tem uma dúvida. Desculpa, vai, Camila, pode ir, Camila, diga. Não, só sobre essa questão dos recursos do IPVA. Muitas das vezes o contribuinte paga o IPVA e não sabe para onde vai esse dinheiro. Se ele é administrado pelos cofres do Estado, se é direcionado, se parte dele é direcionada aos municípios, se é usado para tampar buraco, se é usado para as forças de segurança, por exemplo, os bombeiros, no socorro de vítimas de acidentes de trânsito. Para onde que vai o dinheiro do IPVA, superintendente? O recurso arrecadado com o IPVA, ele é distribuído, ele fica 40% para o Caixa Único do Estado, 40% é para o município onde o veículo é emplacado e 20% é para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Agora, todo esse recurso, tanto do Estado como do município, ele é destinado a toda a política pública, não saúde, educação, ele não é carimbado para... Como, né, a gente tende a entender que o recurso do IPVA é para estrada, é para tapar buraco. Não, ele é destinado ao caixa, tanto do Estado como do município, para qualquer tipo de política pública. E a diferença da alíquota do IPVA para os veículos mais antigos e os veículos mais novos? Porque eu já ouvi uma conversa, não sei se é lenda, e aí isso pode esclarecer aqui, que quanto mais velho o carro, mais caro é o IPVA, a alíquota, porque ficaria estragando aí na rua, dando trabalho, parando o trânsito, alguma coisa nesse sentido. Ou a alíquota é a mesma para todos? A alíquota é a mesma, isso é lenda. A alíquota ela tem uma diferenciação por tipo de veículo, né? Automóvel, a alíquota é 4%, motocicleta, por exemplo, a alíquota é 2%, ônibus, a alíquota é 1%, e tem alguns benefícios, né, que é a questão de deficiente físico, taxista, veículos da própria administração, são veículos isentos de IPVA. Secretário, mas não tem diferenciação. Pois não. Paulo, desculpa até interromper, porque sobre esse assunto que o superintendente está falando, tem uma diferença também, um desconto maior para um valor menor de IPVA, por exemplo, para locadoras de veículos. 1%. É 1% do valor do veículo em vez dos 4% que a gente paga. Por que tem essa diferenciação? E essa diferenciação, a gente está num contexto, né, de guerra fiscal. 17 estados da federação têm a alíquota reduzida a 1%, sendo que todos os nossos vizinhos têm a alíquota reduzida a 1%. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás. O Rio de Janeiro, inclusive, a alíquota é 0,5%. Então, nesse contexto de guerra fiscal, se o Estado de Minas elevar essa alíquota para 4%, que é a alíquota modal, tende as locadoras a emplacar o veículo em outro estado. Então, só para vocês tenham noção dos dados, Minas, só para a gente fazer uma conta bem assim, rasteira, Minas Gerais, em qualquer indicador que você analise, ele representa 10% do Brasil. A gente é 10% do PIB do Brasil,
a gente é 10% da população do Brasil, a gente é 10% da frota do Brasil. Minas Gerais hoje tem na sua frota, referente a veículos de locadoras, 67% da frota nacional, ou seja, 67% dos veículos de locadora estão licenciados em Minas Gerais. Então, esse benefício de atração das locadoras para Minas Gerais, não só por uma alíquota diferenciada, mas também por um ambiente de negócio favorável às locadoras na questão de emplacamento, na questão desse trâmite, atraiu para Minas Gerais 67% da frota. Então, apesar da nossa alíquota ser reduzida a 1%, o benefício concedido às locadoras, ele é benéfico para o Estado de Minas Gerais. Então, caso Minas Gerais, por exemplo, volte para a alíquota de 4%, tende a quê? Que permaneça aqui apenas os 10% dos veículos que são referentes a Minas. E, com isso, Minas perderia, inclusive, IPVA e ICMS, né? Nós estamos falando de IPVA, mas também tem o ICMS, que o veículo é adquirido pela locadora, e ele também recolhe ICMS para Minas Gerais. Então, só para vocês terem uma ideia, isso daria uma perda aí de algo em torno de 600 milhões de reais se a gente cancelasse esse benefício. Leônidas, eu acho que eu estou falando com a pessoa certa quando eu fizer essa pergunta que vou fazer agora. Não é minha estranheza, é a estranheza de muita gente o fato de que o IPVA é ligado ao veículo e ele é pago em 3 vezes e não em 12 vezes no arco do ano. E a pergunta que se faz é, se eu compro um carro e vendo esse mesmo... Se eu tenho um carro e vendo esse carro no mês de junho, eu entrego ao proprietário um carro com o IPVA totalmente pago e ele usará daquilo que eu paguei e que eu recolhi como imposto. Não seria mais justo que esse IPVA fosse dividido em 12 parcelas para que quando eu vendesse o meu carro, aquele que assumiu o veículo pagasse o imposto devido a ele naquele mês? A legislação, né, a legislação prevê o fato gerador do IPVA, né, o fato gerador do IPVA para o veículo usado, ele é 1º de janeiro. Então, o 1º de janeiro, o proprietário do veículo, ele paga o IPVA para o ano inteiro. Então, o fato gerador. Quando você adquire um veículo no meio do ano, você paga proporcional aos dias até o final do ano. E a única hipótese de devolução, vamos dizer assim, né, desse valor, seria quando o veículo ele é roubado ou furtado, e aí o período que o veículo se encontra desaparecido, que senão o Estado ressarce esse IPVA. Mas em relação ao contribuinte, se eu comprar o veículo e vendê-lo, né, a propriedade, a legislação fala que a propriedade do veículo, o fato gerador é 1º de janeiro. Então, infelizmente, a gente tem que, assim, o seu argumento é até lógico, mas ele teria que alterar essa legislação para prever isso. E com relação à questão da arrecadação, prevê-se uma arrecadação dentro daquilo que é a expectativa do Estado, desse primeiro dia aí, de segunda-feira, já temos 2, 3 dias, né, de pagamentos do IPVA, segunda, terça e hoje, talvez hoje vocês ainda não tenham nem fechado esses valores, mas segunda e terça já se observa uma normalidade de pagamentos dos veículos do IPVA em Minas Gerais? Sim. Nós já, até a data de ontem, dos 7 milhões, antes do vencimento, nós já tínhamos arrecadado 2 bilhões e 200 mil reais. A expectativa dos 7,100 é no final do ano, em dezembro, porque no fim da escala, que termina agora em maio, ainda fica algo em torno de 25% do total a ser arrecadado. Então, ao longo do ano, né, com as campanhas que a gente faz te manda o WhatsApp para quem ainda não quitou, a gente faz alguma informação em rádio, televisão e faz essas cobranças. Então, a expectativa de recolher os 700 é no final do ano. E aí, mesmo assim, a gente chega no final do ano com a inadimplência
historicamente de 5%. Bem, estamos terminando aqui a nossa entrevista. Camila e Luiz, eu não estou conseguindo falar com vocês pelo grupo aqui. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, por favor. Não, Paulo, só mesmo agradecer aí a presença do superintendente Leônidas. Obrigado ao pessoal da SECOM aí, obrigado. E lembrando aqueles que estão nos acompanhando, os nossos teleweb ouvintes, que o pagamento do IPVA começou na segunda-feira ontem, dia 21, e vai até o dia 25, obedecendo então os finais de placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 0, terminando então a parcela única ou primeira parcela no dia 25, na sexta-feira. Falei alguma coisa errada, superintendente Leônidas? Não, falou tudo certo, e eu gostaria de agradecer, inclusive fazer um último alerta, que é o seguinte: a Secretaria de Fazenda não envia para casa pelo correio ou por e-mail nenhum link, nenhuma guia para pagamento. Se por acaso o contribuinte receber alguma guia em casa ou por e-mail para pagamento, pode descartar que provavelmente deve ser golpe. Agradecer o superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, Leônidas Marques. Leônidas, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo. Está na cidade administrativa até agora. Então, boa noite, muito obrigado por sua atenção. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, estamos terminando aqui o nosso 98 Talks. Camila, muito obrigado. Boa noite para você, viu? Juízo. Luiz Fernando. Boa noite, juiz. Pouco é muito, Paulo. Luiz Fernando Rocha também. Juízo, hein, Luiz? Por favor, não vá tomar cerveja com ET de Varginha hoje, tá bom? Hoje não. Só vou corrigir uma injustiça aqui. Eu agradeci o pessoal da SECOM, eu tenho que agradecer o pessoal da assessoria de comunicação. O Rony, o nosso querido amigo Rony Fernandes. Que da Fazenda. O Rony, que é nosso querido amigo, que sempre está aí nos facilitando nessas conversas que eu acho que são muito úteis para aqueles que nos acompanham, porque esclarecem questões que são fundamentais para a nossa vida aí. Bom, está na hora de ir embora. Muito obrigado, Luiz Fernando. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Para quem fica na 98, na Rede 98, vai ficar com o jogo agora. Vem o jogo aí, Cruzeiro e Atlético. É a primeira das semifinais do Campeonato Mineiro, jogado hoje no Mineirão. Daqui a pouquinho você vai acompanhar. E para quem está na Rede Mais HD Record TV, fica com o Jornal da Record. Amanhã a gente volta às 7 da noite com mais uma edição do 98 Talks. Até lá, boa noite. Termina aqui 98 Talks.